podcast. Meu nome é Mayara Polizelli e acompanhe comigo o episódio de hoje. Gente, hoje nós iremos conversar com uma mulher que está há 1 ano sem açúcar. Isso mesmo, será que é possível ficar 1 ano sem açúcar? É isso que a gente vai descobrir agora. Vem pra cá, nossa entrevistada. Oi, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Queria contar minha experiência aqui, hein? Como que é seu nome? Se apresenta pra gente. Então, meu nome é Helenice Carvalho Polizelli e eu queria contar essa experiência maravilhosa que é estar 1 ano sem açúcar, sem adoçante, porque o pessoal escorrega pro lado do adoçante, né? Geralmente sai de um e vai pro outro lado. E também foi um tempo de bastante desafio, fui para o vegetarianismo, 1 ano sem glúten, vegetarianismo estrito, né? Eu não como carne, não tomo leite, derivados, enfim, é isso aí. Então é isso que eu ia perguntar. A primeira pergunta é se realmente vocês estão sem açúcar, tipo assim, de verdade mesmo, 100%. É verdade isso? Sim, 1 ano sem açúcar, né? Sem o açúcar de açucareiro e sem os derivados que vão açúcar, né? Refrigerante, sucos adoçados com açúcar, iogurtes, sorvetes, 1 ano sem tudo que contenha o açúcar, né? Mas não 1 ano sem frutas, claro que não, né? Porque a fruta tem o açúcar dela, mas não o açúcar processado, né? Que foi adoçado, que passou pela indústria, enfim, esse eu estou 1 ano sem. Ah, e sem conservantes também, sem nada industrializado, tudo no natural. Certo. Por que você quis fazer esse desafio? Então, na verdade, eu venho de um processo de 2 cânceres de mama e um aneurisma cerebral. Então, eu fiz uma terapia com uma terapeuta naturalista e ela foi colocando, né, as questões do que incentiva o câncer. Por exemplo, o câncer é louco por açúcar. Então, assim, ele se desenvolve muito no ambiente com açúcar. Então, sabendo disso e sabendo de tantas outras coisas, eu fiz essa opção por uma alimentação bem diferenciada, né? Certo. E foi muito difícil passar por tudo isso? Então, não é fácil, claro que não é fácil falar como se nada tivesse acontecendo, não é assim. Eu comecei em 13 de dezembro de 2021, então foi bem perto do Natal, do Ano Novo, né? Então, no Natal eram 5 sobremesas, cada qual mais deliciosa que a outra. E no Ano Novo da mesma forma. Então, assim, mas eu tinha um propósito, um foco. Quando você tem um foco, você não negocia, você não acha assim, ai, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou, né? Quando você pensa nisso, será? Se você puser essa dúvida, você não vai. Então, assim, é um tempo de oração, né? Pedindo a Deus que me ajude, é um tempo de propósitos, é um tempo de saber o que eu quero saúde, né? Já foram 2 cânceres, então eu preciso realmente, não só a questão da alimentação, mas sono adequado, respiração, exercício físico, controle do estresse, uma interação profunda com Deus, são muitas coisas, né? A alimentação é um dos pilares, né? E se alguém quiser começar isso agora? Que dica que você dá? O que ela tem que começar fazendo? Pra não ter erro. Uhum. Bom, a primeira dica é você ter foco, fé, né? E oração. Pedir a Deus, falar, olha, eu tenho um propósito, Deus me ajuda e você não negociar, né? Você não falar assim, ai, será que eu dou conta? Será que vai? Será que não vai? Então, assim, primeira parte é essa, né? A segunda parte, para algumas pessoas, as pessoas vão parar aos poucos. Por exemplo, vai diminuir o açúcar até ir diminuindo até zerar, mas com algumas pessoas é assim que acontece, né? Ah, eu usava 2 colheres de açúcar no café, passa a usar 1, depois meia, vai diminuindo aos poucos. Só que no meu caso foi de um dia para o outro, é muito difícil, pessoas assim que param de um dia para o outro, foi o que aconteceu comigo. Eu dormi no dia 12 de dezembro, comendo tudo isso que eu falei para vocês. No dia 13 eu falei, a partir de hoje é vida nova, câncer nunca mais, em nome de Jesus. E eu não tive abstinência, né? Tem gente que fica com muita dor de cabeça porque para o açúcar, enfim. Eu não tive absolutamente nada, então foi bem tranquilo nesse sentido. Mas o ideal mesmo é a pessoa parar aos poucos para não ter
sofrer esse choque no organismo, né? Mas eu parei tudo isso que eu comentei de uma vez só. Entendi. E você não acha que é meio sem graça, assim, tipo, viver sem açúcar? Porque, assim, açúcar, né? Todo lugar que a gente vai sempre tem um sorvetinho, um bolinho, alguma coisa assim. Você não acha que é meio sem graça? Confraternizações, essas coisas. Como você fica bem e, tipo, não é sem graça? Uhum. Bom, assim, quando eu falo, né, da minha dieta, todo mundo diz assim, mas você come o quê? Né? Olha assim, espantado, o que você come, né? Não como carne, nenhum tipo, leite, derivados, não como nada industrializado, não como nada com açúcar, nem o glúten. Então dá a impressão assim, o que você come? Na verdade, eu como tudo que a terra produz, frutas, verduras, legumes, né, as hortaliças, as sementes, enfim, tudo que a terra produz. Então, vamos dizer, tudo no natural, né? E assim, não é sem graça, porque quando você pega o que Deus deixou pra gente, uma variedade de frutas imensas, fruta é doce, né? Então, assim, às vezes eu percebo que aqui em casa eu como uma abacaxi tá super doce e meu esposo percebe que ele vai lá e põe um pouquinho de açúcar por cima ainda. Então, assim, o meu paladar, ele tirou todo o vício do açúcar, então hoje eu acho as coisas muito mais doces. Então, tem muito prazer nas frutas, por exemplo, né? E, e também, além disso, você pode fazer sorvetes, congelar frutas e você depois coloca no master, faz sorvetes. Há muitos bolos que são feitos com fruta, bolo de manga, bolo de banana, abacaxi, maçã. Então, são diversas frutas aí que você pode usar para fazer bolos e sobremesas. Suco, alguns sucos dá para tomar. Tem alguns sucos de uva que vem escrito sem açúcar, sem açúcar, sem conservante. Esse tipo de suco dá para tomar. E dá para tomar um suco de melancia, o suco de laranja, que é só fruta batida, então nunca acrescentar água, porque aí a água vai pedir o açúcar na sequência, né? Mas eu não acho sem graça, para mim é normal, porque assim, eu tenho um prazer nas frutas assim, surreal. E quando eu faço um bolo de banana, quando eu faço um bolo, no meu aniversário foi feito um bolo de manga, então eu gosto muito disso. Então, para o meu paladar é agradável, mas para alguém que não está acostumado vai dizer, nossa, esse negócio está sem doce, está estranho. Mas para mim tá tudo bem, entendeu? Só questão de acostumar mesmo, né? Sim. E quais benefícios você acha que teve isso na sua saúde? Você acha que realmente mudou? Era uma impressão? Você acha que, tipo, fui tapeada? Ou não, realmente mudou alguma coisa? Sim, só de você pensar que o câncer ele se alimenta de açúcar, se você não fornece açúcar, você já tem um ganho aí, não tem nem que discutir. Se fosse só esse, já seria tudo, né? Mas, por exemplo, eu tinha muitas dores de cabeça. O açúcar, ele dá muita dor de cabeça, principalmente se você comer depois das 5. Você come um bolo de cenoura, né, com melequinha de chocolate por cima. E eu acordava no dia seguinte assim, morrendo de dor de cabeça, estourando de dor de cabeça. Tanto que as pessoas depois da Páscoa têm crises de dor de cabeça terríveis. Os consultórios dos médicos que tratam dessa área enchem depois da Páscoa. As pessoas falam, será que eu tô com um problema no cérebro? Não é uma questão que comeu chocolate demais, né? Então, as minhas dores de cabeça praticamente desapareceram. É raro eu ter uma dor de cabeça. O meu intestino que não funcionava de jeito nenhum. Foi 50 anos com muita dificuldade, tendo que fazer lavagens, tomando muito laxante, procurei muitos médicos, foram mais de 10 médicos, ninguém resolveu o meu problema. E com essa alimentação do vegetarianismo e sem o glúten, né, sem farinha branca, que é uma farinha que prende muito o intestino, então o meu intestino funciona todos os dias, o que para mim é um presente de Deus, porque o intestino que não funciona é um convite para um câncer, né? Quantas toxinas vão ficar no corpo de um intestino que não funciona. Então, assim, o mais marcante, né, foi não alimentar o câncer, não ter mais dores de cabeça, o intestino funcionar todos os dias e a perda de peso, né? Isso foi muito legal. Então, eu perdi, eu acho que uns 6, 7 quilos, mas hoje eu tenho que me esforçar para eu não continuar perdendo, né? Porque é uma alimentação com acaba que é uma baixa caloria, né? Então, eu tenho que estar equilibrando.
né? Legal. Mas então não pode ir com foco principalmente no peso. Daí é uma consequência, né? Ah, Tem que ir sim. pro foco pra parar com açúcar mesmo, pra saúde, né? Saúde, esse tem que ser o foco principal, né? Porque assim, tudo que é dieta, você fala assim, eu vou perder peso, você cansa, no meio do caminho você desanima, começa e para, não vai muito longe, entendeu? Só que assim, o açúcar, se as pessoas tirarem da vida, é só benefício. Agora, quem vai para o vegetarianismo, realmente precisa ter muito cuidado, é uma vida bem, sempre estar com checagem de exames, né? Você tem que estar ciente do que está fazendo. Não é simplesmente, eu paro de comer carne e simples assim, não. Tem que ter acompanhamento de um nutricionista, tem que estudar muito. Eu leio muito a respeito do assunto. Você tem a quantidade de proteínas que você tem que ingerir no dia, que é dos grãos, das sementes, enfim. Então não dá para fazer isso aleatoriamente, porque é perigoso. A saúde não é brincadeira, né? Não é porque isso é saudável que vale tudo. Não é assim. Então tem que tomar cuidado. Beleza, e eu queria te perguntar também quanto tempo você pretende ainda ficar sem açúcar? Mais quantos meses? Quantos anos? Quanto tempo? E sem conservantes, essas coisas aí. Bem, eu não estou fazendo uma dieta, né? Na verdade, é uma reeducação alimentar, uma mudança de vida. Eu pretendo ficar o resto da minha vida, né? Peço que Deus sempre me dê força para ficar. Eu não estou dizendo se ao longo do processo, um dia, sei lá, a gente viajou, viu uma coisa muito diferente, um doce eu quis comer. Não tem impedimento, não tem ninguém que me impeça, eu nem vou morrer porque eu comi um doce, né? Até hoje eu não quis. Eu tenho um ditado assim, que se abrir a porteira e passar um único boi, a boiada vem atrás. Então eu tenho muita preocupação de abrir precedentes assim para acabar fazendo exceção daqui, exceção dali. Aí quando eu vejo não tem mais regra, entendeu? Então, se eu puder nunca mais colocar açúcar na minha boca, eu tenho esse propósito. Mas se em algum momento não voltar a comer açúcar, mas fiquei com vontade de comer algo diferente, uma coisa, sei lá, da infância, fui visitar alguém, tinha uma coisa que me lembrava, algo muito especial. Eu não estou impedida de comer, entende? Mas eu quero continuar assim, e sem conservantes, no vegetarianismo, eu quero. Vamos ver, eu estou firme até aqui, assim, não estou em sofrimento, verdadeiramente não estou sofrendo. Participo de uma confraternização, confraternizo junto com as pessoas, faço a comida para minha família, faço carne, mas não tenho fraqueza assim em dizer, eu acho gostoso, falo, nossa, isso aqui deve estar bom, que cheiro bom. Às vezes, né, tem dia que está mais frágil, aí eu evito, enfim, mas tranquilo, propósito é propósito, não tem para ninguém. E Deus na frente, dá tudo certo. Verdade. Bom, então, gente, esse foi o nosso podcast de hoje. Queria agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada. Espero que isso possa ter ajudado a vida de vocês, possa ter sido como incentivo e nos acompanhe para os próximos episódios dos podcasts que teremos aqui. Inscreva no nosso canal, deixe seu like. É isso mesmo. E ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E vem com a gente nesse desafio, sem açúcar. Com a gente, comigo, né? Você tá sem açúcar? Não. É isso aí. Tchau, gente.